Vamos ler um pouco em Salmo 24. Salmo 24. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Olhando o versículo 7 a 10, mostra o reino milenar. Quando o Rei da Glória, Jesus, volta aqui na terra e reina em Jerusalém. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Sabendo um pouco mais sobre escatologia, parece que a Bíblia abre mais e mais entendimento. Essas entradas eternas, quando Cristo vem, fica para sempre com seu povo, reinando em Jerusalém, no Novo Jerusalém até torna de ser, e o seu templo, o templo é Ele, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quando Ele entrar, vai ser para a eternidade. Glória ao Senhor. E graças a Deus que podemos ver um pouco da sua glória aqui na terra, em nossos corações, em ter comunhão com Deus, pelo Espírito Santo, ministrando a palavra em nosso coração, tendo o Espírito Santo habitando em nós, ministrando Jesus. É glória aqui nessa vida, mas nem compara aquela eterna glória que veremos com Ele, e quando veremos Ele, seremos como Ele. Graças a Deus por tal esperança gloriosa. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E pode ler sobre essa guerra em Apocalipse capítulo 19, no fim da tribulação, quando Ele voltar com seu povo, e Ele esmaga todos que estão contra e oposto a Ele. Forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Amém. Essa é a escatologia, lição 24. O reino de Deus no futuro, terceira lição. As diferenças queremos ver hoje entre o arrebatamento e a revelação de Cristo. Quero ler para nossa introdução João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Temos falado 2 lições sobre o arrebatamento. Semana passada foi sobre as mudanças que nós vamos ter quando Ele voltar. Aquele arrebatamento, quando Ele com ímpeto nos leva, como vamos ser transformados em nossos corpos, nossas naturezas, nosso moral. Amém. Em João capítulo 14, leremos de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-los lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 3, vamos ler juntos. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Virando algumas páginas para Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E quando ele estava conversando com eles, ele falou em versículo 8, que recebereis a virtude do Espírito Santo. Versículo 9, e quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Este mesmo Jesus, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Quando Jesus foi ao Pai, 10 dias antes do dia de Pentecostes, 40 dias depois da sua ressurreição, coloquei 10 dias depois da sua ressurreição, 40 dias depois da ressurreição, 10 dias antes de Pentecostes, os anjos informaram os discípulos: há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Creio que quando Jesus voltará, ele inverterá essa ordem. Ele virá das alturas numa nuvem, e depois todos os verão. Não terá 2 vindas, mas creio que uma vinda em 2 fases ou 2 etapas. A primeira nas nuvens e a segunda quando todos o verão. A primeira fase é o arrebatamento, e a segunda é o que alguns chamam a revelação de Cristo na terra. O que está entre nas nuvens, quando ele vem nas nuvens, e quando ele vem e todo mundo verá, parece que a tribulação interpõe entre as 2 etapas. Tem várias diferenças entre o arrebatamento
e a revelação de Cristo. A revelação de Cristo quer dizer quando Ele está revelado e todo mundo o verá como que Ele é, quando Ele virá na sua glória e quando Ele virá com os seus santos até na terra. Quero que os irmãos estudem comigo hoje de manhã a diferença entre o arrebatamento, quando somos levados com ímpeto, e quando Ele vem com seus santos aqui na terra. Eu acho que essas diferenças são distintas, claras, e não temos que ter dúvidas. Mas nem todo mundo crê na diferença. Então eu gostaria de mostrar o porquê eu vejo as diferenças e os irmãos podem tirar as suas conclusões. Ok? Se eu estou correto, amém. Na segunda etapa, Cristo vem com o seu corpo, com seus santos, reinar literalmente na terra. Se eu estou errado, e Cristo vem depois que passamos pela tribulação, Ele ainda vem em pessoa, Ele ainda vem aqui na terra, e neste ponto eu acho que supersede em glória a necessidade de ter o arrebatamento primeiro e depois ter essa ordem. Quero dizer que quando Cristo voltar, literalmente em corpo, aqui na terra para reinar com seu povo, isso é muito mais gloriosa e muito mais nítida este ponto, e importante este ponto, do que a necessidade de estar correto sobre o arrebatamento antes da tribulação ou depois da tribulação. Tem coisas mais gloriosas pelo qual devemos brigar e enfatizar do que o arrebatamento vem antes da tribulação. Todavia, eu creio que é nítida essa explicação bíblica que o arrebatamento vem antes da tribulação, e eu espero que eu esteja correto. E se eu estou errado, Deus dará a graça para o seu povo passar pelo que precisa passar. Primeira vez eu quero que os irmãos vejam que no arrebatamento Cristo vem para os céus e leva os céus nos ares. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4:15. 1 Tessalonicenses, 4:17. Domingo passado eu falei que este domingo falarei sobre a tribulação um pouco. Este é um erro meu. Alguém falou no seminário: não avisa o seu povo o que você vai pregar na semana que vem, porque você não sabe o que Deus vai trazer em experiências, em circunstâncias que vai levar você a pregar o que você vai pregar na semana que vem. Então, acho que a semana passada eu falei que falaremos sobre a tribulação, mas não é a hora para isso ainda. Em 1 Tessalonicenses 4, vamos ler versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu vejo que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Vamos ser levados com ímpeto às nuvens e encontrar o Senhor onde? Nos ares.
Então, no arrebatamento, Cristo vem para os céus nos ares. Na revelação, a segunda etapa, quando Jesus vem se revelar a todo mundo, ele vem com os seus santos e ele vem à terra. No livro de Judas, capítulo 1, fala da profecia de Enoque. Penúltimo livro da Bíblia, Judas, versículo 14. Você não sabia que Enoque profetizou, é? Então você não leu Judas. Pela inspiração, Judas fala sobre a profecia de Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O Senhor vem não mas com milhares de seus santos, versículo 15, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Primeira vez nós lemos que seremos arrebatados juntamente com os que foram mortos e ressurretos. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E aqui fala que o Senhor vem com milhares de seus santos. Quero que os irmãos olhassem no livro de Zacarias também. Zacarias 14, 5, neste mesmo ponto. Zacarias, Malaquias. Zacarias, versículo 5, capítulo 14, versículo 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Uma profecia embutido na profecia sobre Judá, uma parte da escatologia. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Ele vem para os céus e levar nos ares no arrebatamento, mas na revelação ele vem com os seus santos, com ele aqui na terra. E veremos essa parte da terra ainda mais na frente. No segundo ponto, no arrebatamento os santos estão levados ao céu, como Jesus prometeu em João 14:3, que é nosso versículo para memorizar. Alguém já lembra? E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levará para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Vamos ser levados aonde que ele estiver. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Os santos estão levados ao céu, como Jesus prometeu em João 14:3. Vamos ler juntos? João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Se ele foi ao céu, e ele volta para nos levar aonde que ele estiver,
Ele vai nos levar para estar com Ele mesmo. Vejo isso que Ele vai nos levar ao céu. Mas na revelação, os santos vêm com Cristo à terra para reinar com Ele durante o milênio. Isso vejo em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. A cena está no céu e tem o livro selado com 7 selos. Versículo 10. Vamos ler versículo 8, 9 e 10. E havendo tomado o livro, o próprio Cordeiro de Deus, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação, e para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Creio que quando Cristo voltar na sua revelação na segunda etapa, os santos vêm com Cristo à terra para reinar com Ele durante o milênio. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão futuro sobre a terra. Vamos ver isso acontecer em capítulo 17 do mesmo livro. 17, 14. Cristo, no fim da tribulação, a queda de Babilônia, versículo 14 de capítulo 17, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Ele volta a batalhar na Babilônia, que é o grande governo único, embutido como a religião única na terra. E ele vem lutar e vencer contra estes. Vencerão os que estão com Ele, chamados e eleitos e fiéis. Na revelação, os santos vêm com Cristo à terra, e depois dessa guerra vai ter o reino milenar. Poderia anotar nas suas anotações Daniel capítulo 7, versículo 18, versículo 22 e versículo 27. Daniel 7, 18, 22 e 27. O terceiro ponto. No arrebatamento, os santos são tirados da terra antes da tribulação, quando a ira de Deus é derramada na terra. Deus vai derramar a sua ira aqui na terra durante a tribulação. Mas nota o que Deus falou à igreja em Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse. Era Laodiceia? Acho que não. Filadélfia, talvez. Apocalipse 3:10. A igreja de Filadélfia. Ele fala para os fiéis naquela igreja: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu vejo essa hora de tentação que há de vir sobre toda a terra, todo o mundo,
é a tribulação. E Deus falou para os fiéis, o seu povo em Filadélfia, na época de agora, como eles dizem, a dispensação da igreja. Também eu te guardarei da hora da tentação. Eles vão ser guardados, como guardou Noé e a sua família do dilúvio, como guardou Ló e a sua família, parte da sua família, da ira que derramou sobre Sodoma e Gomorra, como Rabi foi salva, tirada de Jericó, quando veio a aflição. Eu vejo também a promessa de guardar essa igreja, guardar os seus fiéis da hora da ira, a hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Deus tirando o seu povo antes de derramar a sua ira sobre o mundo. Vejo isso no arrebatamento. Os santos são tirados da terra antes da tribulação. Mas quando Cristo vem como os céus, Ele vem à terra depois da tribulação, para executar com Ele o juízo dos iníquos. Apocalipse 17, 14, nós acabamos de ler. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Capítulo 19 também. A tribulação finda com Jesus vindo como os céus, executando a justiça em grande guerra. 19, versículos 14 e 15. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No arrebatamento Ele nos tira e somos guardados da hora da tentação, quando Deus derrama a sua ira aqui na terra toda. E Ele finda com Jesus voltando com seu povo, os chamados, os eleitos e os fiéis, para terminar a tribulação como uma grande guerra. E Ele vai vencer de fato, e Ele vem com os céus para executar este juízo dos iníquos. Outro ponto. O arrebatamento destaca a revelação do anticristo e o começo de maior atividade de Satanás e o profeta falso. Como nós lemos em Apocalipse 3:10, a igreja em Filadélfia, ele falou: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O Espírito Santo vai ser tirado da terra, e o seu povo, o povo de Deus junto com Cristo. E sem a obra do Espírito Santo aqui na terra, como que vai ser livre a iniquidade grande de grau durante a tribulação? A revelação é do anticristo e o começo de maior atividade de Satanás e o profeta falso. Apocalipse 6, versículos de 1 a 2, no comecinho da tribulação, capítulo 6, versículos 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos seus selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com
como em voz de trovão, vem e vê. Esse é o primeiro dos 7 selos. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um marco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Mas, pastor, isso parece Cristo no cavalo branco, com coroa e arco. Mas é interessante notar que ele vem com um arco, mas ele não tem flecha. Ele parece grande coisa, parece grande vitorioso, vencedor. Ele tem coroa e tem o que aparece Cristo, mas é o anticristo. Ele tem tudo aparência só de vitorioso. Ele saiu vitorioso e para vencer, mas é só aparência e por pouco tempo. Isso é durante a tribulação, e o arrebatamento marca o começo da obra do anticristo em grande grau, e a maior atividade de Satanás e o profeta falso. Poderia ler versículos 8 ao fim do capítulo também, e ver tudo o que acontece aí. Isso é o arrebatamento, destaca o começo da obra do anticristo. Mas a revelação, quando Cristo voltar com os céus, destaca o fim dos mistérios do anticristo e do falso profeta. Olha o capítulo 19, que deve entender que entre capítulo 6 até o capítulo 19 é o tempo da tribulação aqui na terra. E no fim da tribulação, capítulo 19, olha o versículo 20. No fim daquela guerra, que é a palavra de Deus, Cristo vem com cavalos brancos, os exércitos e os que estão com ele, etc., vestidos de linho fino, branco e puro. Olha o versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. Então, isso no fim da guerra, quando Jesus vem como os céus, no final da tribulação, quando Cristo vem com os céus, revelando si mesmo a todos no mundo. E é o fim da atividade de anticristo, e o fim da atividade do falso profeta. Olha, capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabam. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. No começo, no arrebatamento, o Espírito Santo, junto com o seu povo, está tirado da terra, e as males da tribulação começa como o anticristo se revelando, e vai por 7 anos. Depois Cristo vem com o seu povo, coloca um fim de tudo aquilo. Então tem grande destaque entre as duas épocas, as duas situações e circunstâncias. Quando acontecer o arrebatamento, nenhuma mudança geográfica acontecerá na terra. Cristo vem nas nuvens para levar os céus à casa de seu Pai. Como ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas,
Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Tinha mudança geográfica nessa terra? Não. Mas nota em Zacarias capítulo 14 de novo, penúltimo livro do Velho Testamento. Olhe em Zacarias 14, versículo 4. Poderia ler versículo 3 juntos. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão nos seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Quando Jesus voltar com os céus, vai ter mudanças geográficas, especialmente em Israel, preparando o lugar para aquela última grande guerra. Mas quando ele vem nas nuvens e ele nos arrebata, nenhuma mudança geográfica na terra. Portanto, pelo Espírito Santo, inspirar as próprias palavras que os homens santos usavam para escrever a palavra de Deus, e por essas palavras manifestarem essas distinções entre as duas fases, podemos ter certeza dessas verdades. Não é necessário ter confusão, mesmo que não sabemos todos os detalhes, onde o Senhor das Escrituras esclarece tão bem as diferenças entre as duas fases da segunda vinda de Cristo. Se Ele falou que Ele virá e nós encontrará Ele nas nuvens, nos ares, e depois Ele fala e profetiza que Cristo virá com todos os seus santos na terra. Então, palavras significam alguma coisa. Nós estaremos com Ele, seremos levados a Ele nos ares, e também estaremos com Ele quando Ele voltar na terra. E tem uma diferença de 7 anos, entre um acontecimento e o último. Mesmo que esse entendimento que eu estou ensinando seja errado, Cristo está vindo, e está vindo na sua glória. Amém? Só os que são anteriormente prontos, ou seja, já em Cristo pela fé, serão com Ele eternamente. O mais importante não é decifrar este evento, mas de participar dele. Amém? Isso somente é para os que reconheceram os seus pecados, reconheceram a justa condenação diante de Deus pelos seus pecados, e pela fé está confiando totalmente na obra de Cristo na cruz, como o aceitável substituto diante de Deus para todos que vêm a Ele pela fé. Você está pronto para encontrar Jesus nos ares? Estará pronto para aparecer no tribunal de Cristo e ter as suas obras julgadas? Aparecerá neste tribunal ou passará pela tribulação? O que se faz como Evangelho faz toda a diferença. Arrependa-se dos seus pecados e creia pela fé em Cristo já hoje.
não ama mais a carne e as suas concupiscências do que a presença preciosa de Cristo. O Rei da Glória entrará pelas entradas eternas de Jerusalém. Você estará junto com Ele quando Ele virá com a sua vitória. Só os que anteriormente estão prontos participarão com Ele eternamente. Você já está com Ele